Fala pessoal, nesse vídeo vou trazer uma breve análise de duas ações que andam bastante voláteis atualmente. A gente vai falar um pouco da CBA. A Companhia Brasileira de Alumínio desfruta de algumas vantagens competitivas de longo prazo, tá? A empresa tem ali toda uma rede de geração elétrica integrada ao seu processo produtivo que acaba gerando um custo de produção muito baixo, mas me parece que atualmente essa empresa não tem sabido utilizar as suas vantagens. Eu vou explicar para vocês o que eu espero do resultado do quarto trimestre. Existem sim alguns pontos no cenário doméstico que podem beneficiar o resultado da CBA. Pessoal, quero falar também a respeito do Banco BMG, né? Vocês podem perceber que o Banco BMG vinha cotado na faixa dos R$2 e agora disparou para próximo dos R$4. Isso se deve em grande parte ao resultado apresentando claros sinais de melhoria, principalmente no tocante à queda da inadimplência. Vamos bater os principais pontos do resultado e vamos tentar traçar uma perspectiva para o Banco BMG a médio prazo. Lembrando que nada nesse canal se trata de recomendação de compra ou venda de ativos, a intenção é trazer conteúdo relevante do mercado financeiro. Se eu te ajudar, eu peço que você fortaleça o meu canal, se inscrevendo, deixando o seu like e compartilhando esse vídeo em outras plataformas. Como a maioria de vocês já sabem, a CBA é uma companhia totalmente verticalizada, né? Ela atua em todas as fases da cadeia de produção do alumínio, possuindo para isso diversos ativos, né? Desde unidades de mineração, unidades de conversão da bauxita em alumínio, temos também as usinas hidrelétricas, parques eólicos e centros de distribuição, soluções e serviços. Percebam que boa parte dos ativos da CBA estão distribuídos na região sudeste, que é o motor econômico do país hoje, e vejam que o fato da companhia ser totalmente verticalizada, de ter tanto as minas quanto também os ativos de energia renovável, isso permite que ela tenha aqui alguns benefícios com a integração vertical, né? Como competitividade na cadeia de valor, economia de custos e uma flexibilidade maior na transformação do alumínio em produtos finais. Hoje um dos gatilhos que reforçam a tese de investimentos na CBA é a transição energética, né, que vai acabar ocasionando uma alta demanda por alumínio nos próximos anos, né? Então, até 2040, existe uma perspectiva de crescimento de mais de 500% na demanda de alumínio comparado com o ano de 2020, e a CBA é um dos principais produtores aqui no nosso mercado interno, né? Então, a gente está falando do segmento de transmissão elétrica, a redução de peso dos veículos, os painéis de energia solar, a estrutura deles é quase que 100% alumínio, a energia eólica também depende bastante, infraestrutura elétrica e também as baterias elétricas. Então, percebam que existem sim gatilhos de longo prazo vão acabar gerando uma maior demanda pelo produto que a CBA entrega. Outro ponto-chave da tese de investimentos da CBA é o fato da companhia desfrutar de algumas vantagens competitivas de longo prazo no tocante ao custo de produção do alumínio. Vejam aqui, pessoal, que um dos fatores de produção que mais impactam a produção do alumínio é o custo energético, né? Tanto que esse custo se traduz em 39% do custo total da economia chinesa para a produção do alumínio. Entretanto, a CBA tem um custo de apenas 19%. Olha só que disparidade, a empresa está posicionada no primeiro quartil da curva global de custos do alumínio. Então, isso é sim uma vantagem competitiva de longo prazo, porém a empresa vem passando por alguns problemas operacionais nos últimos trimestres. Percebam aqui que a própria empresa destaca que a produção de alumínio líquido que foi impactada pontualmente, percebam que não é algo estrutural, né? Foi impactado pela instabilidade operacional causada pela qualidade da pasta nórdica, que é um dos insumos necessários para a produção do alumínio. Já apresenta sinais de recuperação, percebam que não está completamente recuperado, né? Apresenta alguns sinais de que está em processo de recuperação, com redução dos custos fixos em 13% e custos variáveis em 17%. Então, mesmo após ter havido uma recuperação no volume de vendas, principalmente de alumínios primários, a gente percebe que alumínios transformados, o volume de vendas ainda foi baixo e reciclagem foi mais baixo ainda, né? Então a gente tem um volume relativamente estável, mas com o custo de produção ainda alto e o custo dos produtos vendidos ainda alto também, né? Então isso aqui vem machucando bastante as margens da companhia e esses aqui são os fatores internos. E além disso, nós temos aqui a cotação do alumínio mostrando que existe uma tendência de lateralização no preço dessa commodity, né? E por que isso vem acontecendo? Eu já falei isso aqui num vídeo da Gerdau. Vejam que hoje o maior fornecedor de alumínio no contexto global é a China. Se a China não tem uma demanda interna tão grande, ela começa a exportar de maneira frenética para outros países. Então ela vem disputar mercado com a CBA aqui dentro do Brasil. Porém, em junho desse ano, o Brasil passou a sobretaxar laminados de alumínio chineses em quase 15%. Essa medida visa garantir a competitividade da indústria interna e a fortalecer o comércio internacional do alumínio no país.
país. Então vejam vocês que o Brasil vem tomando algumas medidas de caráter tributário para beneficiar as empresas como a CBA, né? Percebam vocês que o foco da CBA é o mercado interno, né? 92% da receita veio do mercado interno, enquanto apenas 8% veio de exportações. E para a Associação Brasileira do Alumínio, a imposição do direito compensatório representa uma vitória para o setor e para o país, pois ali esforços conjuntos de restabelecimento da competitividade da indústria, além de fortalecer o ambiente de comércio. Então essa sobretaxa de quase 15% em laminados chineses vai ajudar a CBA a ter um fôlego muito maior, principalmente se a empresa começar a se ajudar, né? Começar a resolver os seus problemas internos, como a instabilidade das salas fornos, aí é que ela pode vir a surpreender positivamente agora no quarto trimestre de 2023, lembrando que nada aqui é certeza, né? Mas fazendo a leitura do cenário atual, essa é a perspectiva que eu tenho para a CBA. Agora o Banco BMG começa a apresentar claros sinais de recuperação. Vejam aqui a recuperação significativa no ROI, a margem financeira líquida também apresentando avanço e, acima de tudo, a inadimplência começando a apresentar claros sinais de retração. Isso é muito bom porque começa a preservar muito mais a carteira de crédito do banco. Quando a gente analisa aqui a qualidade de crédito, a gente percebe claros sinais aqui de retração da inadimplência do índice over 90, principalmente considerando o fato aqui do over 90 por segmento, né? Uma retração bastante significativa na inadimplência da pessoa física, que acaba sendo uma parte muito considerável da carteira de crédito do banco, né? Um dos pontos chaves que jogam a favor do Banco BMG é um banco muito forte no empréstimo consignado. Esse empréstimo ele tem um risco muito menor, né? Porque ele é descontado direto no contra-cheque do cidadão. Então a chance dele tomar calote com esse tipo de crédito é muito menor do que a concessão para cartão de crédito, por exemplo. A gente percebe o banco muito mais conservador agora com a originação de crédito, agora no quarto trimestre de 2023, conseguindo manter a estabilidade da sua carteira de crédito pessoa física. Outro ponto interessante é que o banco tem conseguido crescer aos poucos a sua carteira de seguros, né? Então isso aqui gera uma diversificação para o modelo de negócios do banco. A gente viu, principalmente o Banco Bradesco é um excelente exemplo, né? O setor de seguros agora protegeu bastante o resultado do banco e o Banco BMG tem tentado também crescer dentro desse setor. Outro ponto interessante é que o empréstimo consignado nos Estados Unidos vem crescendo e crescendo bastante, então diversificação geográfica. É claro que ainda é muito pequeno dentro do balanço do banco, mas a tendência é que a longo prazo a gente deve continuar vendo esse gráfico aqui crescendo trimestre a trimestre. Em termos de crescimento, o banco tem tentado crescer nas plataformas digitais. Isso aqui, pessoal, é questão de sobrevivência, tá? Então, hoje em dia não existe mais a situação de você ter que ir num banco para abrir conta. Não, tem que ser tudo feito pelo aplicativo, principalmente para o cliente pessoa física, né? Então, se você tem que ir no banco, você já está andando para trás em termos de evolução tecnológica do setor bancário. E o banco vem expandindo seus negócios dentro das plataformas digitais, né? Inclusive, existe aqui um programa de concessão de crédito que vai traçar o perfil de risco do cliente, né? Isso já denota um grande avanço por parte do Banco BMG. Talvez o ponto negativo do resultado seja essa retração significativa na carteira de crédito de atacado, né? Então, todos os segmentos apresentando sinais de retração nos últimos trimestres, né? Principalmente considerando os últimos 4 trimestres, o banco vai ter que começar a reestruturar esse segmento, né? Tem que buscar maior captação, fechar parcerias, até porque, pessoal, esse segmento de corporate que ele acaba sendo um segmento mais resiliente, né? Que traz mais segurança para a carteira de crédito do banco. Pessoal, falando agora dos indicadores de valuation do banco. Vejam vocês que se a gente pegasse todo o patrimônio líquido do banco BMG, né? Liquidasse e distribuísse o valor para cada acionista, cada um teria direito de receber R$ 7,10. Hoje o banco vem sendo negociado a R$ 3,92, o que nos dá um potencial de desconto de 45% no seu patrimônio líquido. Isso pode indicar que o banco está muito descontado, principalmente considerando os sinais de recuperação agora apresentados no quarto trimestre de 2023. Né? Atualmente o banco está com PL de 10,3 vezes e um dividend yield de 9,5%, porém com a nova política de proventos eu não acredito que esse yield vai ficar tão elevado nos próximos trimestres. Tá? O ROI do banco vem se recuperando, alcançando agora a casa dos 13% no quarto trimestre de 2023, porém de uma forma geral é um banco um pouco mais especulativo, né? Não é um banco que eu quero trazer para minha carteira para casamento, como um Banco Itaú ou um Banco Bradesco ou até mesmo um BR Partners, mas é um banco que começa a apresentar claros sinais de recuperação agora em 2023. Para você que gosta mais de especular, né, comprar, fazer um swing trade, talvez possa ser uma boa opção. Por que eu não olho com bons olhos para o Banco BMG? Porque tem muita ação hoje que eu considero que está muito descontada, com melhor potencial de segurança para a carteira previdenciária, né? Então prefiro reforçar minha posição em ações um pouco mais sólidas,
comprando participação do que às vezes alocar capital em BMG, que a médio prazo provavelmente eu venderia, né? Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere assinar o canal por apenas R$ 2,99 para ter acesso a conteúdos exclusivos. Eu peço que você deixe um comentário com sugestão de ações para a gente trazer análise aqui no canal. E até o próximo vídeo.